em nome de Jesus. Amém, querido? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Isso, Marcos capítulo 5, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Eu quero ler com você a partir do versículo 21. Amém? Você pode ficar sentado como você está, não tem problema. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. E hoje eu quero falar um pouquinho, nós vamos encerrar, Vamos encerrar aqui a série de mensagens sobre família. E já vamos assim abrir a nova série desse mês. Nós vamos falar sobre avivamento espiritual. Amém? Então esse mês todo de agosto, que muitos dizem ser o mês do desgosto, mas você não vai dizer isso. Amém? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas você não vai iniciar esse mês, que é o dia que o Senhor te deu, declarando isso. Não, você vai anunciar que esse é o mês de um avivamento na sua vida. Nós entendemos o que a palavra diz, que de uma mesma fonte não pode jorrar água suja e água limpa. E nós somos lavados pelo sangue do Senhor. Jesus disse que do nosso interior fluiria um rio de águas vivas. Então essa murmuração, essa maldição, ela não pode de maneira nenhuma sair da nossa boca. O mês de agosto não é o mês do desgosto. Ele é o mês que o Senhor nos deu. E nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente viva. Amém? Então comece o mês, Comece o segundo semestre aí. Comece dizendo: esse será o melhor mês da minha vida. Começa profetizando. Eu tenho certeza que você vai experimentar algo sobrenatural do Senhor. Amém? Então nós faremos nesse mês uma série de ministrações sobre avivamento espiritual. E hoje eu quero falar sobre avivamento no lar, avivamento em casa. E eu queria refletir numa das histórias da Bíblia, que para mim está dentro daquelas histórias emocionantes, que é a cura da filha de Jairo. Amém? Então acompanhe comigo a leitura do texto. Nós vamos ler o versículo 21 em diante. E a palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Diga comigo, Jairo. Isso. E vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: a minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Outra versão, diz assim: para que ela sare e viva. Ou ainda outra versão diz: para que ela seja curada. Amém? Versículo 24: Jesus foi com ele. Agora, querido, vamos lá para o versículo 35. Vamos saltar essa caminhada aí e vamos para o versículo 35. Diz assim, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e diziam: sua filha já morreu, por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. O Senhor está dizendo para você que nessa noite: não tenha medo, apenas creia. Você diz amém? Continuando o texto,
Versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Olha só, meu irmão. Por que vocês estão alvoroçados, chorando e pranteando? A criança não está morta, mas apenas dorme. Olha a afirmação que Jesus fez. Depois, versículo 40. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Grave esse som, irmão. Talita cumi. A própria Bíblia traz o significado: menina, eu te digo, levanta-se e ande. Glória a Deus. 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, ou seja, que ninguém contasse para ninguém, e mandou que dessem de comer a menina. Feche seus olhos por um instante. Irmão, nós já adoramos, já oramos, já entregamos nosso dízimo, nossa oferta, já participamos desse grande banquete espiritual, já trouxemos a memória, né? A morte de Jesus. E agora é a hora do Senhor ministrar o teu coração. Até agora, tudo o que aconteceu aqui foi o Senhor arando essa terra, que é o seu coração. Então eu queria fazer um convite para você. Fala com o Senhor agora aí no seu íntimo. Fala assim: Senhor, fala comigo. Que essa palavra cria em mim mudanças. Essa palavra gere em mim um despertamento, um avivamento. E que essa palavra me conduza a um tempo de crescimento na tua presença. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que operou ali e ressuscitou essa menina, a filha de Jairo, é o mesmo Deus que está ainda ressuscitando coisas que estão morrendo, ou coisas que já morreram. Muito obrigado, Deus. Enquanto a tua palavra é ministrada, eu quero aqui, na autoridade que o Senhor tem nos dado, repreender todo espírito contrário a essa reunião. Eu quero aqui agora lançar fora todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem para tentar roubar a boa semente, e que o nosso coração seja agora uma boa terra, arada e preparada para receber a semente preciosa da tua palavra, e que essa semente gere frutos que vão permanecer por todo sempre. É a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém? Querido, quero falar um pouco sobre avivamento espiritual, mas um avivamento em casa, um avivamento no lar. Quando a gente analisa a história de grandes avivamentos que ocorreram no meio da igreja, ocorreram em cidades, em países, coisas assim que determinaram, que marcaram a história. A exemplo do que aconteceu na Rua Azusa, quando houve aquele grande avivamento ali, num andar de um prédio, e ali originou-se o movimento pentecostal, esse movimento que veio com uma renovação espiritual para todo o mundo, e alcançou o Brasil, alcançou as nossas vidas, alcançou a minha vida, o seu coração, e uma conversão em massa, um despertamento tão maravilhoso, tão grande, e que mudou a forma da igreja se achegar até o Senhor, mudou a forma da igreja buscar o Senhor, mudou a forma da igreja ter intimidade com o Senhor, mudou a forma como que a igreja via o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, em todo tempo está acontecendo grande
avivamentos. Você diz amém? E muitos outros que geraram grandes conversões, arrependimento genuíno, mudança, transformação, não só de lares inteiros, de famílias inteiras, mas muitos de cidades inteiras. Um avivamento que aconteceu em Toronto, no Canadá, né? Todo mundo estava saindo de todos os países, indo para lá para ver o que estava acontecendo. Uma igreja que não parava de ter salvação, uma igreja que não parava de ter dons liberados, despertamento espiritual, sabe? E querido, durante toda a história, o Senhor está promovendo, e é Ele quem faz grandes avivamentos. E o Brasil inteiro, nesse ano de 2021, pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, gente que não está negociando o Evangelho, gente que está clamando por um Evangelho genuíno, gente que está clamando por algo, né, vindo do alto, não vindo de uma estratégia, não vindo de uma pessoa, não vindo de alguém que é super ungido, não, mas vindo da igreja, vindo do alto, tocando a igreja, tocando cidades inteiras. O Brasil todo está clamando por um avivamento nessa nação. Você crê? E eu também estou clamando. E eu creio que o Senhor fará algo muito grande nessa nação. Irmão, presta atenção. Quando a gente estuda um pouquinho a palavra de Deus, a gente passa a entender sobre dois princípios relacionados à igreja. A gente aprende que existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível é essa aqui, ó. Somos nós. É isso que está acontecendo. São as pessoas que estão buscando a Deus, são as pessoas que estão crescendo, aprendendo com o Senhor, são as programações, né? São os louvores, tudo que está acontecendo, que a gente participa, que a gente se envolve, que a gente toca, que a gente é tocado. Isso é a igreja visível. E essa igreja visível, ela foi muito prejudicada nesse período da pandemia, sim ou não? Ela foi. Olha só, a gente gosta de sentar junto, a gente gosta de estar perto, crente gosta de abraçar um ao outro, não é verdade? Crente gosta no momento da adoração, impor as mãos uns sobre os outros e orar. No momento aqui, final do culto, né, que a gente chama de apelo, é vir à frente e abraçar com aquele que a gente trouxe, com aquele que a gente está orando por ele, é ou não é verdade? Nós vivemos tudo aqui na Missão em Vida, né? Que alegria quando alguém, né, se levantava lá e dizia assim: eu estou entregando minha vida para Jesus. Vinha à frente, vinha toda a equipe de facilitadores e abraçava com eles. No final sentava ali, já encaminhava ele para uma célula e começava a caminhar. Vinha o encontro com Deus, vamos embora para o encontro com Deus. Vinha outras coisas, vamos embora para isso. E assim a consolidação ia fluindo, a igreja viva. Irmão, tudo isso foi grandemente prejudicado, sim ou não? Não é verdade? Muito. Como que era bom ouvir a igreja cantando alegremente, louvando a Deus, sabe? Cada um no seu timbre de voz, cada um na sua maneira, mas declarando. Agora hoje com essa máscara a gente só fica ouvindo assim, ó, não é? Então essa igreja visível, ela foi muito prejudicada. Ela foi prejudicada. Até hoje, olha, a nossa igreja, a nossa identidade é uma igreja em célula, é uma igreja de pequeno grupo, é uma igreja que está semanalmente nas casas, é uma igreja que sai para comer uma pizza junto, para jogar bola junto, é uma igreja que faz isso e nem isso, irmão, a gente está conseguindo fazer. Então a igreja visível, ela foi ou não foi prejudicada? Sim ou não? Tivemos que adaptar as coisas, começar a pregar para uma câmera. Sabe, tristeza que era. Vim aqui e esse local está todo vazio, fechado. E a gente aqui com a equipe de adoração, sabe, tentando e clamando a Deus: Senhor, toca quem está do outro lado. Irmão, essa igreja visível, ela foi muito prejudicada. Mas a igreja invisível, aquela que a gente não está vendo com olhos naturais, aquela que o Senhor está forjando, aquela que o Senhor está lapidando, aquela que o Senhor está edificando, cujo fundamento é Ele mesmo. Aquela, irmão, que o Senhor diz que vai arrebatar, e teremos um encontro, um
casamento com Ele, entre o noivo e a noiva, aquela que encontrará com Ele vestida de branco, adornada, linda, maravilhosa, preparada. Essa nada pode detê-la, essa nada pode pará-la, essa nem as portas do inferno podem prevalecer. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Essa não, essa não, essa não. Quantos fazem parte dessa igreja? Quantos fazem parte dessa igreja? Quantos são essa igreja? Nós somos essa igreja, nós somos essa igreja. Essa não, essa nada pode detê-la. E querido, nós cristãos, a gente precisa começar a lapidar o nosso olhar. Daqui a pouco a gente volta aqui no texto, mas presta atenção. Às vezes nós deixamos com que o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo até perto de nós. Sábado agora nós enterramos a minha avó. Foi tão triste, não teve nem velório. Ainda estamos aqui, coração dilacerado. A matriarca da família, aquela que eu sempre via dobrando o joelho para orar e não ia dormir sem ler a Bíblia e sem orar. Aquela que sempre orou pelo meu ministério. Sabe, quando a gente começou o programa do rádio, e um dia minha mãe está na casa dela, lá na roça. E a roça agora está chique, né, irmão? Porque tem internet, né? E aí minha mãe ligou no rádio e colocou assim para ela ouvir. E a minha mãe mandou lá no WhatsApp assim, ó, manda um abraço para a vovó Tiola, que era a minha avó, que já está ouvindo o programa. A minha avó derramou em lágrimas ouvindo. Eu me lembro desde pequeno ela falando assim, meu filho, você Deus separou para Ele. Ela falava isso comigo, ela profetizava isso na minha vida. Sábado a gente enterrou ela, tomou as 2 doses da vacina, tomou vacina de gripe, se cuidou. Há um ano atrás perdeu seu marido, de 84 anos, suicidou. Recebeu tanta gente em casa, visitas e mais visitas. E querido, e agora ela pegou Covid, e quando estava melhorando, ela piorou e faleceu. Muito triste. Muito triste. Sabe, essas coisas, elas tendem a nos desanimar, sim ou não? Me perguntaram um dia, pastor, você nunca pensou em desistir do ministério? Eu falei, ai, todo dia. Todo dia. Eu, pastor Renan, eu penso todo dia. Mas só que eu já não vivo mais para mim. Eu já não vivo mais a minha vontade. Será que você também não pensa todo dia em desistir? É óbvio que pensa. Aí é que vem a convicção, a fé. Eu não vivo mais para mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Ele vive em mim. Essa é a certeza do crente. Então, meu irmão, é preciso lapidar o nosso olhar. Por quê? Porque essas coisas, às vezes, tanta notícia ruim, tanta decepção, tristeza, caos que o mundo está vivendo, tudo isso já é alertado pela palavra. É o que Jesus falou, vocês terão aflições. Nesse mundo, vocês terão aflições. Mas às vezes a gente para nisso e não se agarra no que Ele falou depois, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, então às vezes nosso olhar, ele está voltado para essas coisas, impedindo a gente de contemplar as promessas de Deus. Quando Deus chamou Abraão, e Deus está prometendo para ele um filho, Abraão, velho, sua mulher estéril, ele olhava para as circunstâncias, como é que isso é possível? Eu estou avançado em idade, minha esposa também, ela é estéril, não tem jeito aí. Como é que eu vou ter um filho, Senhor? Irmão, em outras palavras, assim, para de tirar onda com a minha cara. Aí o Senhor chama ele e fala assim, ó Abraão, faz o seguinte, olha para as estrelas do céu.
Você pode contar elas? Irmão, se fosse eu estaria lá assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ele fala, assim será a sua descendência. Depois ele chama ele e fala assim, está vendo a areia do mar? Você pode contar? Está vendo aí? Assim também será a sua descendência. Irmão, Jesus está todo o tempo nos convidando a mudar o nosso olhar. Quem crê? Então esse é um momento de provação para a nossa vida. Todo mundo, nas diferentes classes sociais, econômicas, financeiras, todos, independente do país que mora, da situação, independente da sua fé, todos estão sendo provados. Todos. Todos estão passando pela mesma provação. Agora a diferença é como você vai se comportar na provação. Porque a Bíblia diz que depois de sermos provados, seremos aprovados. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele fala, Timóteo, procure se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado, irmão? É alguém que já passou pela prova. E sabe o que a gente está orando, pedindo a Deus? Deus, me tira as provas. Me livra das provas. Ele não vai te livrar das provas, mas Ele estará com você nas provas. Amém? Então entenda, meu irmão, que a gente mudar o nosso olhar. Essa igreja invisível, nada pode detê-la. E estamos aqui diante de um dos textos que para mim é maravilhoso. A história, o relato, o milagre da filha de Jairo, que não é o da mídia, mas é esse aqui que era chefe da sinagoga, um homem de um alto escalão na sociedade, tanto religiosamente falando, quanto também economicamente. Alguém que tinha um status diante da sociedade. Ele era um chefe, era um líder, era alguém de uma posição, era alguém ali dentro da cultura judaica, meu irmão, que tinha autoridade, era alguém que tinha conhecimento, sabe, era alguém instruído. Jesus, quando vai falar sobre coisas novas e coisas velhas, quando vai falar de renovo, ele diz, todo escriba bem instruído, ou seja, todo aquele bem instruído na lei, na palavra, é capaz de tirar do seu baú de tesouro coisas novas e coisas velhas. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, todo mundo que é bem instruído na palavra de Deus, ele sabe o que fazer, ele sabe lidar com coisas novas, mas também com coisas velhas. Então, querido, Jairo era um homem assim, diferenciado daquela multidão que Jesus andava. Aí vamos lá, quem era a multidão que Jesus andava? Que andava com Jesus, melhor dizendo. A multidão era pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas assim, anônimas, pessoas que estavam correndo atrás de Jesus, porque criam que Jesus as libertaria daquela opressão religiosa, econômica, social que imperava ali pelo Império Romano. Pessoas que criam que Jesus seria esperança para que elas mudassem de vida. Sabe, a mesma conotação de Moisés lá no Egito, o libertador, aquele que vai nos tirar da escravidão, dessa opressão de Faraó. Então a multidão corria atrás de Jesus, era uma multidão, na maioria das vezes, doente, pessoas doentes. Por que Jesus realizou tanto milagre, irmão? Porque pessoas doentes estavam perto dele, sabe, e todo mundo está perto de Jesus, querido, que crê, que tem fé que ele pode ser transformado, como se arrancasse o milagre de Jesus. Está entendendo isso? Então a multidão que caminhava com Jesus era a multidão que estava interessada naquilo que Jesus poderia fazer. Era uma multidão que estava interessada naquilo que Jesus poderia resolver na vida delas. Aí a gente precisa prestar atenção na diferença em ser um discípulo e ser uma multidão. O discípulo não está com Jesus, não caminha com Jesus, não serve a Jesus, não busca Jesus por aquilo que ele pode dar, mas por quem ele é. Amém?
por quem Ele é. É como Pedro diz: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Agora a multidão não, irmão, a multidão está atrás de Jesus para que um problema seja resolvido, uma situação seja mudada. Sabe, uma cura venha, um milagre aconteça, uma mudança financeira, econômica, social, não sei. Mas a multidão está atrás de Jesus por causa disso. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite: você é discípulo ou multidão? Talvez você veio para Jesus na condição de multidão. Você veio porque você precisava de um milagre. Você veio porque você viu que Jesus seria a única solução para resolver um problema da sua vida. Muitas pessoas vão assim. Muitas pessoas chegam assim. Muitas pessoas vêm porque precisam que algo seja resolvido, mas você não pode permanecer em Cristo Jesus por causa disso. É daí que vem a frustração. É daí, meu irmão, que está crescendo a cada dia a igreja dos desigrejados. Ou melhor, o movimento dos desigrejados. Porque quando as suas vontades não são atendidas, elas abandonam Jesus. Elas se frustram com Deus. Então elas deixam Jesus. E a Bíblia diz que quando as palavras de Jesus foram ficando mais duras, ou seja, Jesus foi apertando mesmo o parafuso, a Bíblia diz que muitos o abandonaram. E ele vira para os seus discípulos e diz assim: vocês também não vão me abandonar? Ou seja, vocês estão ouvindo as mesmas palavras. E esse movimento dos desigrejados está aí crescendo a cada dia. Por quê? Porque às vezes a palavra é dura. Jesus, ele aperta a palavra quando no nível da sua rebeldia. Quanto mais rebelde você é com Deus, mais ele usa mecanismos, situações para trazer você de volta para Ele, porque Ele tem ciúme de você. Você diz amém? Você diz amém? Então não seja rebelde com o Senhor, porque a medida da sua rebeldia também será a medida do processo na sua vida. Quanto mais rebelde você é, mais doloroso é o processo. E não queira vir pela dor, quando você já esteve por amor. Você diz amém? Não queira vir pela dor, quando você já esteve pela dor. Jairo, então, meu irmão, esse chefe da sinagoga, bem relacionado, um status quo, né, que a gente chama, que é aquela situação de vida invejável. A Bíblia diz que ele sai da sua casa. Por quê? Porque a sua filha estava morrendo. A primeira coisa que eu aprendo aqui, se tratando de um avivamento, o que é avivamento? Avivamento é trazer vida novamente a algo que está morrendo ou que já morreu. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Todos os avivamentos que aconteceram na história reacendeu uma chama que estava sendo apagada ou que estava sendo esquecida. Então, avivamento é isso, meu irmão. É quando uma chama que estava quase se apagando, ou que já tinha se apagado, ela é acesa de novo. E aquela vida de Deus, ela começa a fluir novamente. Por isso que avivamento é marcado por conversão, por arrependimento, por choro, por clamor, por mudança. Avivamento sem isso é só um movimento. E nem todo movimento sinaliza avivamento. Você diz amém? Então Jairo está em casa e vê a sua filha morrendo. A primeira coisa que eu quero que você aprenda: não ignore um problema verdadeiro. Não ignore. Muitas coisas morrem porque a gente ignora os sinais. Eu sei que tem algumas interpretações teológicas que acreditam que a filha de Jairo já estava morta. Outros acreditam que a filha dele não estava morta, estava doente. Mas eu quero ficar mais com o texto puro aqui, que diz que Jairo saiu e disse: minha filha está morrendo. Ou seja, meu irmão,
o pai percebeu os sinais da morte da sua filha. Os sinais, algo estava acontecendo. Se você fisicamente, se você ignora sinais na sua vida, está vendo a pressão alterar, não vai no médico, irmão, você está assinando seu atestado de óbito. Sim ou não? Se você está percebendo os sinais, você precisa ficar atento e ir atrás do socorro. Então Jairo percebeu os sinais que a sua filha estava dando, um sinal de morte terrível. Eu não sei se você já passou por isso, perder um filho, perder alguém querido, alguém bem próximo de você. É terrível, irmão, terrível. Não é fácil não. Eu todo dia, pelos irmãos aqui dessa igreja, que trabalham na área da saúde, eu oro todo dia eu oro por eles. Eu falo, Senhor, fortalece eles, não é fácil não. Sabe como é que fica a cabeça de alguém que está ali? São pessoas preparadas, mas que precisam de uma intercessão, precisam de uma força. Todo dia eu oro. Agora presta atenção, Jairo percebe, irmão. Sabe, há quanto tempo que você já está percebendo algumas coisas morrendo no seu lar? Vou citar algumas aqui. O diálogo. O pastor Cláudio Duarte, né? E o pastor Josué Gonçalves, que são pastores aí que ministram a famílias. Ele diz que a morte do diálogo é o primeiro sinal de um divórcio. Não há mais contato, não há mais conversa. Sabe o que é a conversa sadia? Não há mais. Entre o casal, aquilo ali está sinalizando que vai haver um divórcio. Que o divórcio está batendo na porta. E não só entre os cônjuges, mas entre pai e filho, filho e pai, irmãos. Irmão, assim também é com a nossa vida espiritual diante do Senhor. Se a gente para de falar com Ele e de ouvir Ele falando conosco, sabe o que acontece? Vai haver um rompimento de aliança, não da parte de Deus, mas da nossa parte para com Ele. A maioria das pessoas que estão enfrentando um distanciamento da presença do Senhor, elas começaram com a perda de duas coisas na vida delas: a leitura da Bíblia e a oração. Elas ignoraram isso. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Então, se eu perder esse diálogo, essa conexão com Deus, pode vir o rompimento de uma aliança, não dele para mim, porque essa aliança que ele fez, nada pode quebrar. Mas talvez eu comece a caminhar longe dele. Eu faço como o filho pródigo: me dá o que é meu, deixa embora. Entende? Então, irmão, nunca ignore um sinal. E por que eu estou falando de um verdadeiro problema? Sim, um verdadeiro problema. São problemas reais. Não é chifre na cabeça de cavalo. Não são problemas que eu imagino. Não são problemas que eu crio na minha imaginação. São coisas reais. Não, pelo amor de Deus, não ignore isso. Porque ao passo que você ignorar isso, você está aceitando uma morte dentro de casa. A filha de Jairo estava morrendo e ela estava dando sinais. Quando ele identificou aquilo, isso gerou nele uma atitude. Então a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte: perceber um problema, não fique parado sem fazer nada com os braços cruzados. Vá ao encontro do socorro, vá atrás do socorro. Meu irmão, a gente às vezes testemunha muitos casamentos acabando. Ele fala assim: olha, o que você está fazendo para salvar esse casamento? Ah, nada, eu estou deixando na mão de Deus. Sabe qual que é o desejo de Deus? É que você nunca termine esse casamento. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Esse é o desejo de Deus, que você já sabe. Mas Deus está te dando oportunidade. Você fala: eu preciso de um socorro. Se você não reconhece isso, irmão, ninguém pode reconhecer por você.
Então vá ao encontro do socorro. Essa é a segunda coisa. Reconhecendo o problema, vá atrás do socorro. E Jairo, irmão, Jairo tinha conhecimento da lei. Jairo tinha conhecimento ali de toda a cultura judaica. Jairo tinha muitos amigos, era bem relacionado, tinha gente de poder econômico perto dele. Aí ele foi atrás de quem? De quem que ele foi atrás? De quem, irmão? Responda, por favor. Jesus. Nós erramos muito quando nós identificamos o problema, só que a gente ignora Jesus. A gente até sabe o problema, mas a gente ignora Jesus. A gente para. A gente está dizendo assim: não, Jesus, o Senhor não pode entrar. Então, meu irmão, Jairo foi atrás de Jesus. E presta atenção numa coisa: para você ir atrás da ajuda, você vai precisar estar disposto a pagar alguns preços. O primeiro deles é não considerar o seu status. É estar disposto a expor. É estar disposto a descer do pedestal. É estar disposto a falar: eu preciso de um socorro na minha casa. Está disposto. Está disposto. Sabe, uma das coisas que mais nos atrapalha é a ocultação das coisas. Salomão diz em Provérbios que aquele que encobre a sua transgressão, ele jamais prospera. Mas aquele que confessa e as deixa, ele alcança a misericórdia. E nós lemos aqui o texto que diz que é por causa das misericórdias que nós não somos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Irmão, presta atenção em duas coisas, dois fatores que atrapalham a gente. O primeiro deles, o fator cultural. Nós somos um Brasil, um país, né, chamado Brasil, que possui dentro desse mesmo país diversas culturas, sim ou não? Não é verdade? Aqui na igreja, só para a gente fazer um censo, ó, quantos aqui são mineiros, de nascença mesmo? Ó, a maioria, né? Mineiros. Mas tem alguém aqui que não é de Minas? Ó, paulista, né, irmã? Lá de Bauru, São Paulo. Ó, de onde, irmão? Espírito Santo. Ô, glória. De onde, irmã? Maranhão, né? Paraíba, lá no Nordeste. Deve estar sofrendo com frio, hein? Tá nada lá, tá até sem blusa. Então, querido, presta atenção. Você não precisa ir muito longe para você descobrir assim que existem diferenças de culturas. E que essas culturas presentes no Brasil, elas são bem diferentes, né? Nós mineiros, que já nascemos aqui, ou então estamos vivendo aqui há muito tempo, a gente é conhecido como o povo mais acanhado do Brasil, sim ou não? Até apelidar a gente de mineirinho come quieto. Eu conheço alguns que não comem quieto. Mas não é verdade? Nós somos as pessoas mais acanhadas. Nós somos as pessoas que têm maior dificuldade de abrir o nosso coração com alguém. Sabe, eu tive no Ceará, em 2013, com a minha esposa. A gente foi participar de uma conferência e tive em Fortaleza. E aí ficamos lá 10 dias e a gente teve numa célula. Irmão, eu estava lá na hora do culto e dentro da conferência tinha uma atividade lá, um momento que era ir para uma célula daquela igreja, uma das maiores igrejas do Brasil. E aí, eu estou assim: Senhor, me leva na célula mais simplesinha que tiver em Fortaleza, me leva. A igreja tinha célula na favela, tinha célula no Alphaville, na Alfavela, tinha célula em tudo quanto é lugar. Eram mais de 5.000 células espalhadas em Fortaleza. E aí eu falei: Senhor, me leva na mais humilde. Porque, irmão, eu estava assim com a camisa da conferência, sabe? Aquela calça que você já usou uns 4 dias, né? Um all-star sujo. Coisa de mineiro, né?
Eu falei, Senhor, me leva lá, que eu não estou a caráter. A minha esposa, muito bem arrumada, mas eu estava lá, simplesão assim. Depois de 7 dias intensos de ministração, a gente estava acabado, né? E aí, a gente está lá esperando a divisão, porque tinha um ônibus para levar as pessoas, e eu estava lá esperando o meu nome sair, passar lá no telão, junto com a minha família, a minha esposa e 2 amigos que a gente foi, para a gente poder ir. E aí chega um irmão assim por trás, um cearense, e fala assim, vocês são quantas pessoas? Eu falei, nós somos 4. Era eu, a Ju e mais 2 pastores amigos meus. Aí falou assim, olha, eu estou aqui num doblô, vamos com a gente, porque isso aí vai demorar muito. E eu olhei para ele assim, ele estava igual eu, com a camisa da conferência, a calça de 4 dias e um sapato. Eu falei, aí. Irmão, ele foi com a doblô e foi entrando, costurando a cidade de Fortaleza, que é muito grande. De repente ele para numa portaria. E eu falei assim, aqui deve ser aquela portaria que tem em alguns lugares. Mas era a portaria de um condomínio. E aí ele olhou e falou, é o pessoal da célula, é o pessoal da célula, porque o porteiro já era também da célula. E a gente foi, chegou lá uma mansão. Eu fiquei tão envergonhado, que eu falei assim, meu Deus, se lá em Minas a gente ia embora. A gente fazia assim, ó. É ou não é? O que aconteceu, irmão? Vieram o casal anfitrião daquela célula, os donos da casa. Você tem ideia, irmão? A célula era feita na área gourmet da casa. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, área gourmet. Porque a gente conhece aqui a laje. Sim ou não? Não é verdade? Primeira vez, aí eu fui lá. Chegou lá, irmão, eu já estou assim, meu Deus, como é que vai ser esse lanche, hein? Não, o lanche era o que as pessoas traziam, como é na célula. Se não tiver nada, vai o creme cracker e o suco mesmo. E aí, a gente está lá, eu nunca fui tão bem recebido como naquele dia. E quando eu olhei para as pessoas era todo mundo simples. Tinha um cara lá falando de um investimento de milhões, e eu estou assim. Enquanto tinha outros lá falando assim, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, pegar o metrô, pegar o ônibus. E aquela alegria toda, e eu falei, meu Deus, que tapa na cara que o Senhor me deu aqui agora. E sabe, eu percebi, irmão, que há uma cultura diferenciada em vários lugares. Nós mineiros somos muito calados, nós somos muito retraídos, e isso nos impede, às vezes, de sarar algumas coisas em nós. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma herança do catolicismo. O que é essa herança do catolicismo? Irmão, o confessar uns aos outros não é coisa de católico. O princípio de confessar um para o outro os seus pecados, as suas culpas, as suas dificuldades, não é uma herança católica. É um princípio da palavra. Tiago 5,16, pode abrir e conferir. Confessai vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Só que por causa desse movimento católico, que diz que eu preciso ir lá, diante de um confessionário, falar o que aconteceu, e ali sair dali com uma lista de penitência para pagar, e aí eu serei perdoado de acordo com o que o sacerdote disser. A gente tem medo disso. Quando ele fala sobre confissão na igreja, as pessoas falam assim, esse pastor está virando padre? Sim ou não? Não é verdade? Eu me lembro a primeira vez que eu preguei aqui na igreja sobre uma disciplina espiritual chamada confissão. Eu vi muitas pessoas olhando assim, e no final alguém perguntou, pastor, não sabia disso? Que a gente precisa confessar as nossas culpas um para o outro? É verdade. Precisamos confessar nossas dificuldades. Precisamos pedir ajuda quando necessário. Isso é viver no corpo. Isso é uns aos outros que a Bíblia diz. Isso é o cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Isso é um cair, o outro levantar. E pasmem uma coisa, irmão. Não é alguém que chega me perguntando o que está acontecendo. É eu que vou e abro o jogo.
Ninguém foi na casa de Jairo perguntando: Jairo, o que está acontecendo aí? Não, ele foi atrás do socorro. Sabe o que acontece, irmão? A gente deixa de ser curado, a gente deixa de receber um avivamento, a gente deixa de receber uma cura no lar, porque a gente fica acanhado, a gente não vai atrás do socorro, a gente não quer expor o que o povo vai pensar, o que a igreja vai pensar, o que o pastor vai pensar, o que a cidade vai pensar. Só que o seguinte, toda coisa oculta, ela é exposta um dia. Ela é exposta. E é melhor você expor ela diante de Deus, porque aí vem o avivamento, vem a cura, vem o perdão de Deus, vem o arrependimento, vem a mudança, do que, irmão, depois as coisas saírem aí. E depois é muito mais difícil. Sabe, tem pastores que já caíram no ministério, teve que ir embora do país. Porque por mais que eles tiveram arrependimento genuíno, por mais que eles foram perdoados pelo Senhor, ainda ficou um estigma na sua vida. Assim. Então, meu irmão, presta atenção numa coisa. O segundo princípio dessa palavra é ir atrás do socorro. Mas para ir eu tenho que estar disposto a expor o que está acontecendo. Nossa cultura mineira, ela é assim, a gente começa a desanimar. Ele começa, a voltar para trás, A gente tinha aquele fervor espiritual e a gente começa a encroar. Começa. Aí a gente começa a colocar algumas mensagens na nossa rede social. É ou não é? Umas carinhas, uns emojis, não é? Para ver se alguém nos nota. Se alguém não nota, a gente fala assim: quer saber? Vou mudar de igreja, vou mudar de pastor, vou mudar de célula, vou mudar de líder, porque eles não me notam. Esse não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é: tem um problema, eu vou atrás da solução. Ainda que eu seja exposto socialmente, eu vou atrás. Irmão, pensa Jairo. Os judeus não criam, os fariseus ali não criam Jesus como Messias. Eles crucificaram Jesus. Os judeus tinham dificuldade em crer que Jesus, humilde, vindo de uma família anônima, nascido numa estrebaria, pregando uma mensagem de amor e não de hipocrisia como era deles. Eles tinham dificuldade em crer que Jesus era o ungido de Deus. Por causa disso, por causa das evidências. Todas as evidências apontavam para Jesus, mas não as expectativas. Enquanto eles não estavam dispostos, enquanto Jairo, ele reconheceu isso, ele disse: olha, eu vou atrás de Jesus. De um outro homem, um escriba, chamado Nicodemos. Lembra desse? É um bom nome para você pôr no seu filho aí, você que está pensando em ter filho. Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um escriba, um mestre da lei, um homem bem instruído, e que ele está vendo o movimento de Jesus, os milagres, as curas, os sinais, os prodígios, a multidão que está acompanhando. Presta atenção nisso, irmão. Aí Nicodemos tem um desejo de coração: eu tenho que ir até ele. O que Nicodemos faz? Espera escurecer, vai na calada da noite, na madrugada, até Jesus e fala assim: Senhor, só alguém enviado pelo Pai pode fazer e falar, ensinar como o Senhor está fazendo. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala com ele: vocês têm que tudo nascer de novo. E aquele discurso, aquele diálogo que você... Qual que é a diferença de Jairo e Nicodemos? Jairo não ligou para a sua posição social. Jairo não ligou para o seu status quo. Jairo não se importou do que iam falar. Ele viu que alguma coisa estava morrendo dentro da sua casa. Ele falou: eu preciso ir até a cura. Nicodemos não. Nicodemos, ele também foi, mas ele foi escondido. Chegando lá,
Ele teve que ouvir um sermão de Jesus. Presta atenção aqui, meu irmão. A menina morrendo em casa pode sinalizar, pode representar muitas coisas que estão morrendo no nosso lar. Uma delas é o diálogo. Outra delas é a alegria. É o respeito. É o companheirismo. É a presença de Deus. Muitas coisas. Muitas crises que nós como família enfrentamos, casamentos, enfrentamos. Mas a grande questão não é o que eu vou enfrentar, é como eu vou reagir ao que eu estou enfrentando. A menina estava morrendo, o seu pai está ali. E nesse momento, ele se sente responsável. Responsável. Ele sai e vai até Jesus. Qual que é o contexto da história, irmão? Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, enfrenta aquela tempestade, passa ali na região de Genezaré. Lembra lá do demônio, do endemoniado gadareno, lembra? Passa ali, desembarca naquela cidade só para libertar um homem que estava possuído por uma legião de demônios. Mas um homem que perturbava a cidade, um homem que a Bíblia diz que ele andava nos cemitérios, ele vivia nos cemitérios, sendo oprimido por Satanás. A Bíblia diz que Jesus, ele manda aquele espírito embora, e logo depois aquele homem, ele está ali com uma nova aparência, novas vestes, do lado de Jesus, querendo ir com Jesus para o barco. Aí Jesus fala com ele assim: olha, você não vai com nós não. Você vai virar um testemunho para essa cidade. Sabe por quê, irmão? Porque mais tarde ele diria: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E sabe o que aconteceu? Aquele homem fica ali e Jesus dá uma ordem para ele: vai e conta para todo mundo aí, da sua família, para todo mundo aí dessa cidade, como que Deus Pai foi bondoso com você. Jesus entra no barco e ele desembarca ali na cidade de Cafarnaum, porque ele está indo para a sua terra de Nazaré. Quando ele está ali, irmão, uma grande multidão o cerca. E quando ele está lá, a Bíblia diz, né, fazendo uma sinergia aí dos evangelhos, a Bíblia diz que chega alguns discípulos de João e questiona ele sobre jejum. E aí quando ele está ensinando ali sobre jejum, né, dizendo que nós não precisamos jejuar quando estamos com o noivo, isso é maravilhoso, né? Mas um dia será removido, então precisaremos jejuar. Ele está trazendo ali alguns princípios. A Bíblia diz que chega Jairo, esse pai com a filha morrendo, determinado, dizendo: Senhor, a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Olha o pedido desse pai, irmão. Sabe, Jairo reconheceu 3 coisas em Jesus. Primeiro, que ele era Senhor e Mestre. Ele chega para ele e diz: Mestre ou Senhor. Ele reconhece a sabedoria de Jesus. Ele reconhece a autoridade nas palavras de Jesus. Segunda coisa, ele reconhece que Jesus é Salvador, porque ele pede para que a sua filha seja salva. Terceira coisa, ele reconhece o quanto Jesus é poderoso para fazer um milagre e trazer vida novamente àquela menina. Sabe? O que está morrendo dentro do seu lar? O que está morrendo dentro da sua casa? O que está agonizando ou que já morreu? O Senhor está convidando você aqui a reconhecer que Ele é Senhor e Mestre da sua vida, que Ele é Salvador e que Ele é o único que pode realizar um grande milagre. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui, a Bíblia diz então que Jesus, Ele se compadece e Ele caminha agora em direção à casa do homem Jairo.
No meio do caminho, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela toca em Jesus e ela é imediatamente curada. Irmão, qual é a semelhança entre a mulher do fluxo e a menina que está doente? O número 12. A menina tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos de sofrimento. Está entendendo isso? Em um cenário, o pai está pedindo para que Jesus toque na menina. Com a mulher está dizendo: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Está entendendo isso? Há momentos na nossa vida, meu irmão, que a gente precisa ir até Jesus. Mas há momentos na nossa vida que Jesus vem até nós. Você diz amém? Agora, presta atenção em mais uma coisa aqui. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela toca na roupa de Jesus. Irmão, roupa tem poder? Alguns acham que sim, né? Levam um lenço para casa. Mas quando chegou ali, a fé dela, Jesus diz que dele saiu poder, virtude. Aquela mulher arrancou o milagre de Jesus. Porque tamanha foi a fé e a busca dela. Jesus disse que todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate a porta se abre. E o que aconteceu aqui? Jesus para. Quem está do lado de Jesus testemunhando tudo? Um homem chamado Jairo. Eu quero concluir nessa noite, mas eu quero falar uma coisa com você. Irmão, quando eu decido viver sozinho, quando eu decido viver individualmente, quando eu decido andar sozinho, me isolo, porque eu acho que ninguém pode me ajudar, porque eu acho que é perder tempo, que as pessoas falham, e falham mesmo. Eu deixo de testemunhar milagres que acontecem na vida das pessoas. Analise comigo o texto. Jairo está indo com Jesus. Uma multidão está atrás de Jesus. Vê uma mulher e toca, Jesus para. Imagina Jairo: minha filha vai morrer. Não é possível. Mais um vem. Imagina. Só que agora imagina quando Jesus fala assim: olha, quando a mulher vem, conta tudo que aconteceu e diz: Senhor, fui eu que te toquei, mas eu sofria há 12 anos e eu fui curada agora. Imagina como é que a fé acendeu no coração de Jairo. Presta atenção nisso, irmão. O que? Se ela tocou na roupa e ela foi curada, 12 anos de um sofrimento onde ela gastou tudo e nada resolveu. Imagina quando ele colocar as mãos sobre minha filha. Irmão, quando você vive no corpo, quando você vive junto com seus irmãos, quando você anda junto com pessoas, o milagre na vida da Eva acende a fé no meu coração. Hoje estava aqui pela manhã a irmã Glória, né? A irmã Glória viveu um momento difícil, enfermidade, bateu, a gente estava aqui ensaiando, né, Flavinho? A gente parou tudo para a gente orar quando a gente recebeu a notícia. E aí eu estou lá na minha viagem, tirando férias, aí o irmão liga e fala assim: pastor, você sabe quem está no culto hoje? A irmã Glória, com o termômetro na mão, para servir na casa do Senhor. Eu falei: Deus é maravilhoso. Isso acendeu uma fé no meu coração, irmão. Então quando você anda sozinho, você não contempla isso. Aí é por isso que você vai desfalecendo cada dia mais. Desfalecendo. Aí você se torna muito egoísta. E você acha que tudo tem que acontecer só com você. Mas às vezes Deus usa o milagre na vida de uma pessoa para que a sua fé seja ampliada e você alcance também o seu. É isso que Jairo estava vivendo. Eu imagino Jairo, a Bíblia não traz esse detalhe, mas eu imagino Jairo aqui. Se ela tocou na roupa, quando ele colocar as mãos sobre ela, o que vai acontecer? Aí eles vão para casa. A Bíblia diz que Jesus estava despedindo da mulher
chega homens da casa de Jairo, gente que estava lá junto com a menina, e fala assim: ó, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Irmão, sabe quem são essas pessoas? São aqueles que por muitas vezes eles estão perto de você, eles estão assim dentro da sua casa, mas não é aqueles que estão torcendo pela sua transformação, pelo milagre na sua vida. É aqueles que estão perto de você, mas só para colher o que está acontecendo. E muitas das vezes quando você vira das costas, ou eles dão as costas, eles começam a rir da sua cara. Na maioria das vezes são pessoas que não estão buscando o mesmo Deus que você está buscando. Presta atenção. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que se relaciona mais com o mundo do que com a igreja. Ali é um sinal de que ela vai cair espiritualmente. A gente deve se relacionar com o mundo, sim ou não? Sim, mas para ser influência na vida deles. Mas a partir do momento que os meus amigos confidentes são gente que nem Deus serve, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Que eu tenho mais prazer de estar com os meus amigos que nem Deus acredita, do que com aqueles que servem o mesmo Deus que eu. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu estou dando, meu irmão, isso é muito forte. Eu sei, você pode até discordar de mim, mas é princípio. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. Então preste atenção numa coisa. Eles chegam para Jairo e falam: olha, tem jeito mais não, Jairo, para de incomodar o mestre aí, porque ela já morreu. A Bíblia diz que Jesus vira para Jairo. Sabe por quê? As nossas guerras não são contra pessoas, elas são espirituais. E quando você estiver guerreando com gente, você não vai vencer essa guerra. Dobra o joelho e vai para a oração que você vai vencer. A Bíblia diz que Jesus não vira para os homens, porque Jesus podia falar assim: cala a boca que eu estou indo lá. Não, Jesus fala assim: olha, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. E eles continuam indo. Irmão, quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um cenário montado. Primeiro, é uma casa de luto, porque a menina já morreu. Um lugar de luto é um lugar de quê? De choro, de pranto e de confusão, de alvoroço. Imagina, a menina morre e o pai está fora de casa. Não é fácil. Está ali aquele cenário montado. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus fala assim: olha, por que vocês estão aí chorando, pranteando e alvoroçados? A menina não morreu, ela dorme. A Bíblia diz que aquele povo que estava chorando começou a rir. Mas não é rir de alegria não, é rir de deboche. Irmão, presta atenção. Eu não gosto muito de focar em pessoas, mas deixa eu falar hoje com você. Talvez tem gente que está chorando junto com você só na sua presença. Quando você vira as costas, elas estão debochando de você. Então começa a selecionar quem frequenta a sua casa. Começa a selecionar quem tem abertura no seu coração, quem tem acesso ao seu coração, quem tem acesso à sua intimidade. Começa a selecionar isso. E quer uma coisa, quer um exemplo? Para de expor as suas dificuldades na vitrine do ano de 2021, chamada rede social. Para com isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus disse, ela só está dormindo. Irmão, pensa, quem está chegando naquela casa com essa autoridade e com o Pai que saiu para buscar socorro? É o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, ela não morreu, ela está dormindo. E o povo começa a rir. Sabe, meu irmão, muda tudo. Que é isso? Esse cara está de deboche. Então seleciona melhor, porque Jesus fez isso. Aí a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago, João, a mãe da menina e Jairo, e entrou na casa, mandou todo mundo sair. Irmão, só pode acessar a sua intimidade, primeiro,
o mestre. Segundo, pessoas que têm aliança com você. E quem são essas pessoas? Sua família, seu cônjuge, seus filhos ou seus pais. Terceiro, pessoas que estão andando com o mestre. Está entendendo isso? Só deve acessar a santidade pessoas, primeiro o mestre, Jesus. Ele deve ser o dono do seu coração, Ele deve habitar nessa casa, Jesus. Segundo, as pessoas que você tem aliança, e são sua família. Terceiro, quem anda com o mestre. Então pare de ficar buscando socorro em lugares que não tem socorro. Pare de ficar buscando socorro em pessoas que não pode socorrer. Começa a buscar quem pode socorrer. E para isso você vai ter que parar de ouvir quem não está ouvindo a Deus. Você vai ter que parar de abrir a porta da sua casa, irmão. E eu vou te falar a verdade, isso é literalmente para quem não serve o mesmo Deus que você serve. Você vai ter que parar de compartilhar a sua intimidade para quem não tem discernimento espiritual da palavra, porque senão o milagre não vem. A Bíblia diz que Jesus chega ali com o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E quando ele vê a menina ali, ele fala: Talita cumi, levante-se. Naquele momento o avivamento chegou. Sabe quando é que o avivamento vai chegar na sua casa? Quando ele chega na nossa vida, na nossa família. Primeiro, quando eu recebo o mestre e vou atrás dele. Segundo, quando eu paro de ficar ouvindo palavras de quem não tem fé. Terceiro, quando eu passo a selecionar melhor quem está acessando a minha intimidade. Porque isso é blindar a casa, isso é blindar a família. Talvez você abra a casa para tanta gente e tem dificuldade de receber um irmão da igreja. Talvez você vá em tantos lugares e tem dificuldade de ir para uma célula, para um pequeno grupo. Eu não vou falar da minha vida. Talvez você frequenta tantos ambientes e tem dificuldade. Você pede ajuda, vai para tanta gente e está vivendo um problema, não tem coragem de falar com alguém. Vença isso nessa noite. Vença isso nessa noite. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui pastoral. Eu e a minha esposa, a gente atende pessoas quase todos os dias. Mas na maioria das vezes não são as pessoas que marcam. E a gente começa a perceber uma coisa, a gente chama para conversa. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Pode ser assim com alguém que ainda está chegando, com alguém que está caminhando, com alguém que está sendo consolidado, está descobrindo agora. Mas um crente convertido, batizado, nascido de novo, quando está enfrentando um problema, ele deve ser como Jairo. Ele deve buscar ajuda. Essa igreja, aqui a gente não tem preciosismo. Todo mundo que precisar falar com a gente, fala. Todo mundo que precisar ir na casa da gente, vai. Não tem preciosismo. Já recebi gente lá em casa que eu nem conheço, para atender, para conversar, para orar, para ensinar. Mas às vezes, irmão, a gente ignora isso. Então eu quero te dar um conselho pastoral. Se você tem pessoas aí de Deus que falam o seu coração, aprenda a ver junto. Aprenda. Queria que você colocasse de pé no seu lugar. Eu creio que o Senhor quer liberar um avivamento sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Eu creio. Mas a gente vai precisar mudar a atitude. A gente vai ter que sair de casa e ir ao encontro do mestre. A gente vai ter que ter a atitude de Jairo. A gente vai ter que pedir: ei, querido, presta atenção. Eu não sou diminuído quando eu preciso de um conselho. Não, pelo contrário.
eu estou me humilhando e pedindo ajuda. Eu não sou diminuído quando eu entro para um gabinete pastoral, para ter um conselho pastoral, não. Eu não sou diminuído quando eu ligo para um líder, quando eu ligo para alguém que fala comigo, para compartilhar com ele um problema, não, para com isso. Olha, eu sou pastor, e talvez você olha para mim e fala assim: nossa, o pastor tem uma vida perfeita. Talvez você espere que eu tenha essa vida perfeita. Talvez você olha para meus filhos, você olha para minha esposa, você olha para nossa família e fala assim: nossa, que família perfeita. Não, nós temos problemas. Só que a gente não ignora eles na menor evidência de que algo está morrendo, na menor evidência de que alguma coisa está agonizando. A gente vai pedir ajuda. A gente vai pedir ajuda. Eu tenho pastores que eu caminho junto, que falam no meu coração. Ontem mesmo eu estava sentado com o meu pastor e colocando para ele algumas dificuldades. Não são pecados não, irmão. Não são práticas pecaminosas não, fica tranquilo. Mas são dificuldades, são desafios, são crises, são problemas, são dores. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está querendo ser o super crente, o super homem, a super mulher. A casa está sendo destruída, os filhos estão desviando, o casamento está uma ruína, e a gente está achando que está tudo bem. A gente está assim: será que eles vão notar? Será que alguém vai se compadecer de mim? Para com essa autocomiseração, vai atrás da ajuda e diga: minha filha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela. Vem impor as mãos sobre ela. O que está acontecendo? Jesus está passando na sua cidade hoje. Jesus está passando perto de você hoje. Jesus está no mesmo ambiente que você está. Então fala com Ele: Senhor, vem pôr as mãos sobre o meu casamento, vem pôr as mãos sobre os meus filhos, vem pôr as mãos sobre as minhas finanças, vem pôr as mãos sobre a minha vida espiritual, vem pôr as mãos sobre o meu fervor espiritual, vem pôr as mãos sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu não quero morrer. Então nessa noite Deus está aqui, irmão, está falando com você. Leva ele para casa hoje. Leva ele para casa. E ele entrando na sua casa, não abra mão da sua presença. Não abra mão. Ele disse: Talita cumi. Levante-se, levante-se, levante-se. Ele está dizendo para você aqui nessa noite: levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se, 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 levante-se. Ele está dizendo: levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se, Maria, levante-se, João, levante-se, Pedro, levante-se, Tiago, levante-se, levante, levante. Ele está te chamando você pelo nome, porque Ele não conhece você pelos seus pecados, Ele não conhece você pelas suas dificuldades, Ele não conhece você pelo aquilo que você está enfrentando. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece você pelo nome, dizendo: levante-se, levante-se. Só você que reconhece nessa noite que precisa de um avivamento. E te convidar: sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vença agora o status. Vença agora o status. Vença agora todo preconceito. Vença e fala: eu preciso, eu preciso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós adoramos, fala: eu preciso, eu preciso, eu preciso.
novamente para sua família, Ele tem vida novamente para o seu casamento, Ele tem vida novamente para os seus, Ele tem vida novamente para a sua família, para o seu ministério, Ele tem vida novamente para você. Oh, é o desejo do meu coração. Fazer aqui 2 convites. Primeiro, eu quero convidar você que é família de quem está aqui à frente. Vem aqui à frente, por favor. Nós estamos falando de avivamento espiritual. Pode vir aqui, pode vir. Abraça aqui a sua esposa que está aqui, ou sua mãe, ou seus filhos, né? Sai, isso. Estamos falando disso. Eu quero convidar aqui, as irmãs vão orar. Fica tranquilo, vou orar por você. As irmãs orassem aqui. Coloque as mãos sobre eles aí, irmãos, né? Abraça com eles, ore, isso. Você está aqui, você reconhece. Está como Jairo aí, com o coração inflamado agora. Inflamado. Falando, Senhor, eu preciso dessa vida de novo. Eu preciso dessa vida de novo. Eu preciso desse milagre. Queria convidar você, sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui à frente, vem com a sua família. Vem com o seu amigo que está aí com você. Sai do seu lugar, vem aqui receber uma oração. Sabe, Jesus está aqui e Ele quer impor as mãos sobre você. Os nossos irmãos aqui, qualquer um dessa igreja, é tão necessitado quanto você. É tão necessitado quanto você. Mas talvez você está aqui agora, você precisa reconhecer isso. Você precisa deixar o status. Você precisa romper a vergonha e sair do seu lugar e falar assim: eu vou atrás de socorro. Eu vou atrás de socorro. Se tem mais alguém aqui, vem cá, Valnir, ora aqui com o irmão. Em nome de Jesus. Isso. Isso. Glória a Deus. Isso. Ore. Vamos provar o quão real é tua presença. Isso. Olha com ela aqui. Vamos provar a tua glória. Isso, irmão, isso. Seja fortalecido no seu lar. Seja fortalecido no seu ministério. Seja fortalecido espiritualmente. É tua presença. Sim. Ele diz para você: levanta-se. Ele diz para você: levanta-se. Levanta-te. Se levante. Ele diz para você agora: Talita cumi. Isso, se levante. Estenda suas mãos para cá e diga isso: vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Isso, levanta sua voz e diga: vamos provar. Vamos provar a tua glória e vamos provar na nossa casa, no nosso casamento. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Ele é bem-vindo à sua casa. Ele é bem-vindo ao seu lar. Encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Declaro aqui na sua vida, irmão, tudo aquilo que está agonizando, está morrendo. O Senhor diz para você: Talita cumi.
Levanta-se, levanta-te, levanta-te. A Bíblia diz que aquela menina se levantou e Jesus ordenou que a dessem de comer. O que eu aprendo aqui: quando você recebe um milagre, uma cura, uma transformação, algo precisa também acontecer. Você precisa se alimentar. E esse alimento não é alimento físico apenas, é o alimento espiritual. Então volta para casa disposto, dizendo assim: olha, eu vou me alimentar espiritualmente, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque o Senhor é bom. E ainda temos esperança de que tudo pode ser melhor, Pai. Deus, vai para casa, Senhor, conosco, com cada um aqui. Opera no nosso coração, opera na nossa família, opera no coração daqueles dentro do meu lar que ainda não te conhecem, Pai. Opera, Senhor. Me levanta ali como um testemunho, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus Pai, que a consolação, a comunhão, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo, sobre todas as famílias aqui representadas, não só hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Vai em paz, Deus te abençoe, meu irmão. Ótima semana para você. Fique ligado aí, essa semana teremos várias coisas aí na igreja. Fique ligado e participe. Você que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de curtir e também compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas sejam, assim como nós, alcançadas por esse amor tão grandioso e poderoso do nosso Senhor. Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, valeu!